Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me assistem aqui agora para mais essa live onde nós vamos falar sobre 12 hábitos que podem destruir o seu coração. E eu tenho certeza absoluta que muitos desses hábitos você faz todo santo dia. E pessoal, por que é importante a gente falar disso? As doenças do coração, as doenças dos vasos, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte não só aqui no Brasil, como também no mundo. Então, a doença que mais mata no mundo é a doença cardiovascular, principalmente o derrame e também o infarto. Só que no Brasil, todos os anos são 400 mil mortes por doenças cardiovasculares todos os anos. E eu vou te ensinar, além de falar quais são os hábitos que destroem seu coração, eu também vou te ensinar como se prevenir desses problemas ao final do vídeo. E o último hábito que eu vou falar aqui. O primeiro hábito, na verdade, que a gente vai fazer uma contagem regressiva. Esse primeiro hábito é o hábito mais perigoso. E é tão perigoso que pouco tempo atrás eu fiquei sabendo de uma pessoa que morreu especificamente por conta desse hábito. E eu vou te contar que hábito é esse já já. Antes disso, escreve aí nos comentários, escreve aí no chat de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Quem me acompanha aqui há mais tempo já viu que eu estou num ambiente diferente, que eu não estou no local onde eu sempre faço a live, que eu estou num horário diferente, né? Geralmente as nossas lives são de manhã ou à tarde, e agora eu estou aqui à noite, às 20 horas, porque eu estou em Campos do Jordão, São Paulo, para curtir um pouco aqui o meu fim de semana. Então me conta aí no chat, me conta aí nos comentários também de onde você está me assistindo. E, além disso, também me fala, escreve aí se você tem ou não tem algum problema no coração. Um abraço aí para Tereza Gregório dos Santos, de Minas Gerais, que foi a primeira a comentar aqui no nosso chat. Então, pessoal, começando aqui o nosso vídeo, nosso 12º hábito que destrói o seu coração é o hábito de fumar. Por quê? O tabagismo, o ato de fumar, danifica as paredes dos nossos vasos sanguíneos. Então, lesiona as nossas veias, lesiona as nossas artérias, e isso contribui para dois fatores, para duas coisas, para dois problemas. O primeiro é a aterosclerose, que é o acúmulo de placas de colesterol, gordura, cálcio e outros resíduos nas artérias, que obstruem a passagem do sangue, que podem se desprender e causar um infarto, se desprender e causar um derrame. Então, esse é um dos primeiros, é o primeiro problema causado pelo cigarro. E o segundo problema é o maior risco de coágulo. Esse coágulo também pode entupir alguma artéria e aí causar o infarto, causar o derrame, causar uma trombose venosa profunda. Então, pessoal, o tabaco, o uso do cigarro, contribui para obstruir o fluxo de sangue para o seu coração. E mais do que isso, também aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, então sobrecarrega o coração, deixando o seu corpo propício ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, a hipertrofia do ventrículo esquerdo, que é uma consequência direta da pressão alta que pode ocasionar a insuficiência cardíaca congestiva, o que popularmente o pessoal chama ou de coração fraco ou de coração grande. Então, nosso 12º hábito é o hábito de fumar. 11º hábito que vai destruir o seu coração é consumir muita gordura saturada e muita gordura trans, porque esses alimentos eles vão elevar o seu colesterol ruim, que é o LDL, e também vão elevar os seus triglicerídeos. E isso vai aumentar o risco de aterosclerose, que é o entupimento das artérias, e também vai aumentar o risco de doença coronariana, que é a origem do infarto. Porque quando as nossas coronárias estão entupidas, menos sangue vai chegar para o nosso coração. E o infarto é justamente isso. Quando o fluxo sanguíneo para o nosso coração é interrompido em alguma das artérias coronarianas. Consumir esses alimentos, que são os alimentos ultraprocessados, alimentos congelados, margarina, biscoito, bolacha, lasanha congelada, nugget. Esses alimentos, pessoal, eles vão contribuir para o acúmulo de placa nas suas artérias, vão contribuir para o estreitamento dos seus vasos sanguíneos e aí vão reduzir também o fluxo de sangue para o seu coração, podendo causar doenças nele. 10º hábito, consumo excessivo de sal. Onde tem sal, onde tem muito sódio. Alimentos ultraprocessados também. Miojo, lasanha congelada, nugget. É muito fácil você saber hoje quais são os alimentos ricos em gordura saturada e os alimentos ricos em sódio, porque é só você olhar no rótulo deles que vai estar lá escrito alto em gordura saturada,
alto em sódio, alto em açúcar. E qual é o problema do sódio? O sódio contribui, estimula a retenção de líquidos nos nossos rins. Então, se a gente consome muito sódio, o nosso rim entende que é para reter líquido. E essa retenção de líquido vai aumentar a pressão arterial e sobrecarregar o coração. E o que eu falei? Que a pressão alta, a doença pressão alta, a hipertensão, ela pode contribuir para o surgimento de insuficiência cardíaca congestiva, que é um problema bastante grave e bastante comum do coração. Nono hábito que vai destruir seu coração, que é a bomba do nosso corpo, né? Qual é a principal função do coração? Bombear o sangue para o nosso corpo. Porque o nosso corpo, os nossos órgãos, a nossa pele, o nosso cabelo, as nossas células precisam de oxigênio e precisam de nutrientes. E o oxigênio e os nutrientes, eles são carregados justamente no sangue arterial, que é bombeado pelas artérias pela força exercida pelo nosso coração. Então, o nono hábito que vai destruir o seu coração é o sedentarismo. Por quê? Se você é uma pessoa sedentária, se você não faz atividade física, o seu coração vai ficar fraco, os seus músculos vão ficar fracos, os seus vasos sanguíneos vão ficar fracos, e isso também vai aumentar o seu risco de pressão alta, de hipertensão, de diabetes, de obesidade, que, por sua vez, vão aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Então é por isso que é fundamental fazer atividade física, pelo menos, pessoal, 150 minutos por semana, ok? Isso significa que é meia hora de segunda a sexta. Não é difícil, não é impossível. Se quiser, você consegue fazer também. Nosso oitavo hábito que vai destruir o seu coração é o estresse crônico. Se você é uma pessoa muito estressada, se você é uma pessoa que fica nervosa por qualquer motivo, o seu sistema nervoso central vai fazer com que a sua pressão arterial aumente. Vai aumentar o seu risco de você ter pressão alta. E o estresse crônico também vai aumentar o risco de ter alguma arritmia, algum distúrbio do ritmo do coração e também o risco de doenças cardiovasculares. Por isso que eu sempre digo, só se incomode, só se preocupe com aquilo que depende de você, que está sob o seu controle. Não adianta você ficar perdendo a sua cabeça, não adianta você ficar nervoso, estressado, ansioso por algo que não depende de você. Então, eu sei, por exemplo, que é muito chato nós vermos algumas situações, como guerras, como situações da nossa política, situações trágicas, algum acidente, algum desastre natural. É claro que é muito chato, que ninguém gosta de ver, mas o que nós podemos fazer para mudar o que aconteceu? O que nós podemos fazer para prevenir que algo aconteça? Qual é a influência que nós temos nesses cenários que eu acabei de falar? Nenhuma. Então, se a gente não tem influência, por que a gente vai ficar se corroendo por dentro? Por que a gente vai ficar se estressando, se preocupando tanto com isso? Então, essa aí é a minha dica, que você se preocupe com aquilo que você pode influenciar, com aquilo que está sob o seu controle, tá bom? Sétimo hábito, né? Contagem regressiva, é o consumo excessivo de álcool, que vai aumentar o risco de pressão alta, de arritmia, da chamada cardiomiopatia alcoólica, vai aumentar o risco de derrame, que é o AVC, aumentar também o risco de doença coronariana. Então, consumo excessivo de álcool, temos que evitar, tá bom? Doutor João, qual é o consumo seguro de álcool? Não sabemos. Não sabemos qual é o consumo seguro de álcool, tá bom? Então, se puder evitar, beber, evite. Doutor João, nunca mais vou poder tomar um vinho com meu marido? Nunca mais vou poder tomar uma cervejinha ali no domingo, no churrasco? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o álcool, se ele estiver presente na sua vida com frequência, ele vai trazer mais malefícios do que benefícios. Sabendo disso, tome a sua decisão de acordo com a sua vontade, mas sabendo das consequências que a sua decisão trará para a sua vida e para o seu coração, tá bom? Depois não diz que o doutor João não avisou. Sexto hábito que vai destruir seu coração é não manter um peso saudável. Então, se você estiver obeso, se você estiver com sobrepeso, isso vai contribuir para o desenvolvimento de fatores de risco para doenças no coração, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, triglicerídeos altos. Então, se você for uma pessoa que está acima do peso, você é uma pessoa considerada como uma pessoa de maior risco de ter algum problema, alguma doença no coração. Quinto hábito, não controlar o diabetes.
Os níveis altos de açúcar no seu sangue vão destruir os seus vasos sanguíneos. E se destruir os seus vasos sanguíneos, também vão fazer muito mal para o seu coração. Então vai aumentar o risco de infarto, de AVC, de doença arterial periférica, aquela pessoa, por exemplo, que tem o que a gente chama de claudicação intermitente, aquela pessoa que anda um pouquinho e aí anda 100 metros e aí a panturrilha aqui atrás começa a doer e ela tem que parar, porque a dor é insuportável. E aí ela anda mais um pouquinho e tem que parar de novo porque a panturrilha continua doendo. Isso aí é clássico de doença arterial periférica, um problema cujo risco é aumentado se o indivíduo, se a pessoa tiver diabetes. Quarto, isso aqui eu sei que muita gente tem, tá bom? Sei que muita gente peca nesse quarto hábito que pode destruir o seu coração. Quer saber que hábito é esse? É o hábito de privação crônica do sono. Pessoas que não dormem bem, pessoas que têm insônia, pessoas que trocam o dia pela noite. Essas pessoas, ela têm maior risco de distúrbio metabólico, de ter um aumento da pressão arterial, de serem pessoas inflamadas. Então, a pessoa que não dorme, a pessoa que está acima do peso, a pessoa que bebe muito álcool, a pessoa que fuma, a pessoa que é sedentária, a gente vai fazer o exame de sangue nela, vai pedir um marcador inflamatório como a proteína C reativa, e a gente vai ver que a proteína C reativa dessa pessoa vai estar mais alta. E elevação da proteína C reativa é igual a maior risco cardíaco. Ou seja, se você é uma pessoa que está inflamada, você tem maior risco de ter algum problema no coração. E se você não dorme bem, se você dorme pouco, eu te garanto que, muito provavelmente, você está inflamado. Sem falar também que não dormir bem também influencia na sua resistência à insulina. Ou seja, se você dorme mal, o seu risco de diabetes, por exemplo, aumenta. Então, pessoal, dormir bem é fundamental. Terceiro hábito que você deve evitar: consumo excessivo de açúcar. Por quê? Todo mundo sabe. Quem come muito açúcar tem maior risco de ficar obeso, de diabetes, inflamação, resistência insulínica, pressão alta, gordura no fígado, e tudo isso também vai contribuir para o maior risco de doenças cardíacas. Segundo, pessoal, mas antes, dá o likezinho aí, né? Deixa sua curtida nesse vídeo. Estamos aqui de uma forma bem objetiva, trazendo muita informação para você, para sua família. Então, curte esse vídeo, porque o seu joinha vai fazer com que esse vídeo chegue em outra pessoa. Então, o seu joinha pode salvar o coração de uma pessoa. Então, olha, não economize no like, deixe o seu like, vamos fazer essa mensagem viralizar, não custa nada. E se você não estiver gostando, não tem problema, deixa o para baixo também. Ou se você não gosta, não gosto, que peça um like. Se você não gosta que eu peça like, comenta aí, doutor João, não pede mais like, porque isso vai fazer com que as pessoas não deem o like, muito pelo contrário. Então, se você quiser dar o like, dá o like, curta. Se você não quiser dar o like, comenta aí, doutor João, para de dar o like, não aguento mais você pedindo o like. Nosso segundo hábito é não controlar o colesterol. Da mesma forma que não controlar o açúcar, que não controlar a pressão arterial, que não controlar o peso, se você não controlar o seu colesterol, você vai ter altos níveis do colesterol ruim, do LDL, que vai contribuir para a aterosclerose, entupimento das suas artérias. E você vai ter baixos níveis de HDL, que tem o efeito contrário, que é ajuda a retirar o colesterol, a retirar as placas, a combater a aterosclerose. Então você vai ter níveis elevados do colesterol, que contribui para o entupimento das artérias, e vai ter níveis baixos do bom colesterol, do colesterol legal, do colesterol amigo, que ajuda a evitar esse acúmulo de placas nas artérias. Então, tudo isso vai gerar um maior risco de doença cardíaca. E o nosso primeiro, que eu falei aqui, que é o mais importante, que você não pode, de forma alguma, deixar passar esse hábito aqui. Você não pode, de forma alguma, ter esse hábito, que é o hábito de ignorar os sinais e sintomas de alerta. E eu vou contar a história que aconteceu comigo. Não comigo, mas que aconteceu no meu barbeiro, onde eu corto meu cabelo, onde eu faço minha barba. Ele tinha um sócio. E aí, esse sócio do meu barbeiro, ele estava uns 2 ou 3 dias sentindo muita dor no peito, sentindo muito cansaço, sentindo muita angústia, e aí ele não procurou ajuda, porque ele achou que fosse normal. Ficou em casa tomando chá, ficou em casa tomando algum analgésico e ignorou o principal sinal de infarto, que é a dor no peito.
E aí o que aconteceu? Quando ele foi buscar o médico, 2, 3 dias depois, já não dava tempo. E ele acabou, infelizmente, falecendo. Então, não pode ignorar os sinais e sintomas de alerta. Se você tiver algum fator de risco para doença cardíaca, hipertensão, diabetes, idade avançada, colesterol alto, obesidade, se você já tiver tido algum problema cardíaco antes, se você tiver entupimento das artérias e tiver sentindo dor no peito, falta de ar, cansaço excessivo mesmo aos pequenos esforços, você tem que procurar imediatamente atendimento, porque se trata de uma emergência. Então, quanto antes o diagnóstico for feito, maiores são as chances de recuperação. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a mensagem que eu queria passar para vocês em relação aos hábitos. O primeiro hábito é o que você não pode ter de forma alguma, que é ignorar os sinais e sintomas de alerta, que eu vou repetir aqui agora. Dor no peito, falta de ar, cansaço excessivo, mesmo aos pequenos esforços. O que mais que pode acontecer? Náuseas, pode acontecer queimação como se fosse uma azia, pode ter dor no braço, principalmente no braço esquerdo, dor nas costas, dor na mandíbula. Tudo isso também pode significar acometimento cardíaco. Pode ser aí o que popularmente a gente chama de um princípio de infarto. Então, se isso acontecer com você, não ignore e busque atendimento imediatamente. Fechado? E como que a gente vai se proteger, pessoal, das doenças cardíacas? Primeiro, não tendo esses 12 hábitos que eu acabei de falar, se você não tiver esses 12 hábitos, isso significa que provavelmente você tem um estilo de vida saudável, que você está controlando os principais fatores de risco para a doença cardíaca, que é justamente o que nós temos que fazer: controlar os fatores de risco, obesidade, ansiedade, depressão, insônia, tabagismo, alcoolismo, hipertensão, diabetes, colesterol alto, tudo isso vai aumentar o seu risco de doença cardíaca. Então, por esse motivo, nós precisamos controlar esses fatores de risco. Se você quiser aprender como controlar esses fatores de risco de forma natural, segura, eficaz, sem remédios, sem exames, sem médicos, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Esses hábitos vão te ajudar a controlar todos esses fatores de risco que eu falei. Então, tem um capítulo só sobre atividade física, um capítulo só sobre insônia, um capítulo só sobre alimentação, sobre controle do estresse, sobre tabagismo e alcoolismo. Então, pessoal, o livro vai te ajudar muito a reduzir os seus riscos de ter um infarto, de ter um derrame, de ter algum problema do coração. Então, se você quiser ler o livro, faz o seguinte: clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira por apenas R$ 29,90 o seu Código da Longevidade na versão digital, que atualmente é a única versão disponível, tá bom? Então, ó, clica aí agora no primeiro link da descrição e adquira o seu Código da Longevidade, tá bom? Pessoal, vou passar aqui rapidinho aqui no chat, tá bom? Passar rapidinho aqui no chat, mas antes, dá uma nota para mim nesse vídeo, de 0 a 10, quanto que você achou que esse vídeo merece sobre os 12 hábitos que podem destruir o seu coração. 0, muito ruim. 10, muito bom. Peço sua opinião, sua avaliação, para a gente continuar sempre melhorando aqui o nosso trabalho, tá bom? Então agradeço muito a sua nota e manda aí um abraço para Tereza Gregório dos Santos, para Josilene Vial de Assis de Contagem, para Ides da Silva Gouveia, Fátima Ramalho, Sérgio Batista do Pará, Mônica Lucilandim de São Paulo, Luzia Marques de Minas Gerais, Edna de Moura de Adamantina, Laura Paulo de Lisboa, Portugal, Nilza da Silva de Formiga, Selma Santana de Simões Filho na Bahia, Ivonete Conceição, para Sofia de Anápolis, Hélia Mendes de Caratinga, Sônia Gilmar, Tereza Gregório dos Santos, Vanderléia de Ouro Preto toda hora aqui com a gente. Maravilha, Vanderléia. Seja de manhã, seja de tarde, seja à noite, a senhora está aqui. Grande beijo para a senhora. Abraço também para Cida Grigolo de Jundiaí, para o Marco Paulo Neves de Ceilândia, para a Hélia Mendes, Ivonete Pacheco, Nessi Cunha, Edna Sigliano, que está dizendo aqui, doutor João, sigo o senhor e seus conselhos têm me ajudado muito. Tenho veias entupidas, 4 stents e agora a veia está muito fina. Edna, fico feliz que a senhora esteja se beneficiando, mas toma cuidado, hein? Quero a senhora por muitos anos aqui comigo ainda, hein? Um abraço para Doraroma Santos, obrigado pelo seu carinho, Doraroma. Um abraço também para Dalva Muniz, para Marlene Santos, para Raquel Ribeiro Alves de São Paulo,
para Marli de Faria Tavares, para Maria Orleide, para minha amiga Maria Trevisan, para Maria José Melo Reis, para Edi Angélica, Alfredo Silvi, Luciana Rodrigues Gomes Silva, Charles Wood, o Davi de Niterói, para Elisânia Gomes, para Jussara Maria da Conceição da Bahia, para Márcia Maria do Recife, Marilene Dias Martins, Iraci Silva, Rosimeire Santos, Marta Maria, Irene Gama, Gilda Freitas de Encruzilhada do Sul, tchê, sempre com a gente aqui também. Um abraço para Beatriz Benites, para... calma aí. Irene Gama, Zinéia Rocha, Cleusa Lopes, Filandélfio Generoso, Marilene Pivato, Ivanete Alves Muniz, Ivonete Conceição, Eliane Dias, Arnóbio, para o Zezinho Messias, Iraci Silva, Apolônia Alexandrina, Sônia Gilmar, Efigênia Aparecida Pereira, Nice Souza de Americana, Amanda do Recife, Madilole, Josilene já mandei, Marinalva Lourenço, Efigênia Pereira já mandei, Selma Santana, José Bragança Filho. E é isso, e a Márcia Maria aí mais uma vez fazendo a propaganda do nosso livro, dizendo que o livro é uma bênção. E é isso mesmo, pessoal. O livro vai te ajudar muito a ter um estilo de vida saudável, vai te ajudar a reduzir remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para o sono, para ansiedade, para depressão, enfim. O livro vai te ajudar a transformar a sua vida para melhor, tá bom? Pessoal, vou lá, hein, curtir meu sabadão, que a noite é uma criança, tô brincando, não é tão criança assim, só jantar um pouquinho, curtir esse friozinho aqui de Campos do Jordão, e amanhã, se Deus quiser, estarei de volta, tá bom? Grande beijo para você e para sua família, aproveite essa noite de sábado, muito obrigado pela sua atenção, mas não se vá, continue aqui comigo, porque eu separei 2 vídeos para você, onde eu vou te mostrar sinais e sintomas de que seu coração está morrendo e sinais e sintomas de coração fraco, tá bom? Um beijo, até amanhã, boa noite, fui. Obrigadão, pessoal, valeu!